De tudo o material que você comprou, teve alguma coisa que deu tudo certo, assim? Teve algum material, assim, pô, aquela barraca, se eu tivesse comprado aquela outra lá, seria Não, melhor. de barraca assim, a minha fui com uma barraca de supermercado de R$ 60 aí, que aguentou legal, mas eu acho que aí tem questões, né? Por exemplo, que eu fui me surpreendendo com o passar do tempo. Na Bolívia e Peru, que foram os lugares que eu peguei, passei, somando os dois, da 4 meses, quase. Então, e de inverno, e sempre temperaturas baixas. No entanto, tipo, muitas hospedagens baratas. Então você paga aí no máximo R$ 10 num lugar para dormir bacana e tal, com muitos cobertores, entendeu? Lá é algo tipo natural assim, tipo básico, muitos cobertores por causa do frio. Então se eu acampei, por exemplo, na Bolívia 3 vezes foi muito. Então aí a barraca tipo não precisou ser exigida, digamos assim. Aí tá, nessa questão da barraca tudo bem. Não me deu problema nem depois. Ah, dos outros itens, pô, a jaqueta que eu comprei foi da Conquista, não sou patrocinado por ela. Aliás, não tenho nenhum patrocínio, mas vale a pena citar porque numa ocasião na Bolívia eu peguei 13 graus negativo, tava com uma segunda pele só, uma camisa de ciclismo e a jaqueta impermeável corta-vento, que se chama, da Conquista. Então, isso foi suficiente para enfrentar 13 graus negativos. Cometi o erro de não comprar luva e nem meia para frio. Isso aí, as extremidades congelaram rapidamente e foi um erro bem feio assim da minha parte. Mas não chegou a ter um problema, assim, de machucar a mão, o pé, por causa disso? Não, Não. achei que perdi a sensibilidade, né? Isso é uma sensação muito ruim. Mas foi só isso que aconteceu. Nesse dia dos 13 graus, eu passei acho que metade do dia assim, da manhã, pedalando com essa temperatura baixa. E quando cheguei no lugar que eu queria, na Laguna Colorada, tirei a luva, minha mão tava roxa assim, sabe? Foi bem intenso. Mas aí você assistindo a prova de tudo no Discovery, você descobre umas manhas e tal e faz uns exercícios para alongar, para a circulação voltar para as extremidades. Você pensa que não, pensa que é besteira, mas isso ajuda, né, cara? Então, fui fazendo esses esquemas. Então a jaqueta ajudou bastante, o saco de dormir nas ocasiões que eu precisei foi ótimo também. Então foi um investimento que valeu a pena, assim. E investimento também no notebook, né? No netbook, porque tive essa ideia do diário de bordo, de mandar as notícias. Então foi válido. Só sei que eu gastei, antes de sair de casa, R$ 3.000 com equipamento. Parece bobagem assim, mas é. Não, isso que eu já vinha de viagens anteriores, já tinha alforje, já tinha fogareiro, essas questões. Então tem que ter um planejamento, né, mínimo. A bicicleta você já tinha, né? Já tinha Foi bicicleta. só mais câmbio, essas coisas, assim, né? Saí já com a relação nova, né, que precisava. E comprei o alforje dianteiro, que mais bagagem, mais tempo, né? Aí tive que fazer também, adaptar na verdade o bagageiro dianteiro para colocar o alforje. Você pesquisou bem os lugares que você achava interessante no continente e teve algum lugar que se, ou alguns que você pretendia passar e não pôde incluir na rota por algum motivo, ou incluiu e não deu para passar? Acho que é as Guianas, né? Não sei se também é um Ah, desejo se passar por lá, mas na verdade, a questão das Guianas era mais por passagem para sair no Iapoque, né, no Amapá. Então, até no próprio guia mesmo não tinha muita coisa assim que falava sobre os países. Na verdade, Guiana e Suriname, né? Guiana Francesa, muitas pessoas acham que é o país, mas é só um departamento da França,
pequenininho, mas que é obrigatório. Se você não conseguir passar lá, você não entra no Brasil de volta, pelo menos nessa região. A questão é que é muito contraditório. Na França a gente não precisa de visto e para entrar no departamento deles a gente precisa um território minúsculo e é burocrático pra caramba. Sei lá, acho que talvez até para os Estados Unidos é mais fácil conseguir do que para lá. E precisa de seguro de saúde, reserva de hotel, todas essas questões que pra gente, cicloturista, assim, é muito complicado. Então, até na Venezuela eu cogitei, assim, de procurar como chama os lugares que onde a gente faz procura o visto, as embaixadas e tudo. Então, até a Venezuela eu tava em dúvida se eu conseguiria fazer esse roteiro ou não, né? Ficou em aberto. A princípio, fiz meu planejamento passando lá por cima. Mas enfim, antes é bom salientar que tipo, na Bolívia mesmo, o roteiro foi todo assim o que eu queria fazer, talvez até um pouco mais. No Peru que o roteiro começou a ser modificado, até porque eu fiquei mais tempo na Bolívia do que eu pretendi, muito mais tempo. Pedalei acho que 1000 km a mais do que eu gostaria, mas não me arrependi porque a Bolívia é de longe o país mais interessante que eu achei assim na América do Sul. E de verdade assim, muita gente se surpreende porque eu acho que não conhece e não tem as informações sobre a Bolívia. Acho que só tem miséria e pobreza. Claro que financeiramente falando, sim, é um país muito limitado, né? Mas no mais, tipo, cultura, história, os povos indígenas, entendeu? Que são pessoas que te tratam muito bem, com educação. Então isso é muito... E sem falar as paisagens, né? Que são fantásticas. Então eu fiquei mais tempo na Bolívia. Aí por isso eu tive que cortar alguns trechos no Peru, né? Justamente para não comprometer a longo prazo a viagem. Só que assim, acho que eu não me recordo agora o nome da cidade que eu deixei de passar, mais a costa assim. Só que não me fez falta, sabe? Era um trecho assim com muita subida, eu falei que eu já peguei muita subida na Bolívia e tá, enfim. Aí no Peru, deixa eu ver, cara, além dessa situação, eu fui alternando, sabe? Tipo, se eu deixava de passar num lugar, eu passava em outro, interessante também. Então, se eu tinha um planejamento, e é bom frisar isso que minha mente sim estava aberta, entendeu? Acho que é importante você ter algo riscado, sim, vou passar por ali, mas se surgir um roteiro diferente, você não vai ficar assim, sabe? Poxa, não, acho que encara o que tem aí, é um plano B e vai embora. Eu fiz isso e Peru deu certo, depois no Equador. Aí que tá, aí você vai descobrindo durante a viagem a opinião das pessoas, né? Dos moradores. Isso não tem nos guias, não tem na internet. Aí você tá ali conversando com os moradores e eles me informavam, olha, não é muito recomendável passar por ali e tal. Aí no Equador eu deixei de passar pelo litoral e fui pelo meio das montanhas, entendeu? É um caminho bem mais difícil, mas que era um pouco mais seguro. Então, fazer o quê? Pela segurança, é preciso ter segurança também para voltar vivo para casa. É importante. Então, tem que ser assim, é um roteiro que você tem, mas ele tem que estar aberto também, entendeu? É uma viagem longa, está sujeita a mudanças. Daí, por exemplo, voltando ao caso das Guianas, no final, quando eu voltei para o Brasil, não tinha o visto, então não adiantava ir para Guiana, Suriname e depois retornar tudo de novo, entendeu? Era porque não tinha o visto para Guiana Francesa. Acabou que isso fez com que eu passasse direto de Roraima para Manaus, para Amazonas. E lá, como o pessoal já sabe, né? Eu encontrei a Fabiane, que é minha namorada, e
era para ficar 5 dias, 7 no máximo, eu fiquei 1 mês e meio. Então isso também são mudanças que acontecem, que você tem que se adaptar, né? Nesse sentido, sim. Não sei se respondi a pergunta. Acho que uma das coisas que mais motivou, talvez não essa viagem, mas a viagem anterior foi Machu Picchu, né? A viagem que não deu certo. E ficou mesmo sendo, bom, depois da Fabiane, acho que acho que deve ser a coisa mais marcante da viagem, né? Mas Machu Picchu foi, assim, dos lugares que você passou o mais marcante mesmo, você ficou tudo igual mesmo? É interessante, com certeza. Não tem, até como historiador, não tem como falar que não é interessante. É incrível, realmente é incrível. E gostei muito de chegar lá assim. E é uma energia diferente que tem no local. Mas não sei, cara, a Bolívia me impressionou mais, entendeu? Então, acho que a Bolívia assim conseguiu retirar, ou sei lá, me oferecer algo maior do que Machu Picchu ainda, entendeu? Apesar de tudo. Só que Machu Picchu também chegar ali foi bem interessante, porque tem um amigo nosso, Fábio Moraes, que não sei onde mora hoje, mas morava em Brasília, e que fez na época com a namorada dele até Machu Picchu. E eu lembro que, poxa, eu fiquei assim, né, cara, pô, o cara foi pra lá. Eu lembro que passando pela Bolívia e tal, as placas, vindo ao Peru e tal, eu achava a viagem, né, cara. E daí cheguei em Machu Picchu, no Peru e tudo, em Cusco, né, a capital, a antiga capital do Império Inca. Pô, e Cusco é bonito pra caramba. Então eu tava ali, cara, então eu tava com, sei lá, uns 3.000 quilômetros pedalado. E daí lembrei da viagem que ele fez e tal, e eu tinha assim ele como referência. E hoje, poxa, tô com quase 21.000 quilômetros, não desconsiderando a viagem dele de jeito nenhum, mas é o que a viagem acaba, a dimensão, né, que se torna. Então marcou por causa disso, assim, sabe? Você carrega uma coisa assim na memória e depois vê que você tá realmente ali e tal. Bacana, bacana. Só que a América do Sul é rica demais, cara. Não pode se limitar só a Machu Picchu, entendeu? Tem uma porrada de lugares para conhecer. Na Bolívia, por exemplo, a Laguna Colorada, o Salar de Uyuni, a La Higuera, que é um povoado no meio da selva lá, onde o Che Guevara foi assassinado, entendeu? Que é pura história, que é um lugar assim que me deixou emocionado, sabe? Então, Potosí, né, que tem o Cerro Rico, que é a montanha que foi explorada há séculos e séculos pelos espanhóis e que está na bandeira da Bolívia. Então você vivenciar isso é muito interessante, eu gostei demais. Então não se limita somente a Machu Picchu, entendeu? No Equador, pô, você visita Quito, o centro histórico é incrivelmente preservado, entendeu? E ruas. Então é interessante, Eu gostei muito sim da América do Sul, cara. Deixa eu ver, Colômbia.